Muito bem, meus irmãos e irmãs, muito bom estarmos juntos. O Senhor nos permitiu estar aqui para orar e para estudar a sua palavra. Vamos agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos, agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá. Gui, por favor, nos dirija a Deus numa oração, meu irmão. Ó Pai amado, ó Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui mais uma noite na Sua presença para poder desfrutar da Tua palavra. Eu te peço em oração, Senhor Pai, que o Senhor abençoe a vida do pastor Durval, para que ele possa transmitir toda essa palavra que o Senhor nos deixou, com toda graça, com toda sabedoria, e que possamos sair daqui renovados para mais uma semana, alimentados com a Sua palavra. Te agradeço por toda essa semana que passamos e por podermos estar mais uma vez aqui na Sua presença, assim como aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Então, muito bem, nós estamos estudando a carta aos Gálatas. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Gálatas. Isso, Gálatas, capítulo 1. Só para lembrar, Paulo teve que escrever essa carta, acho que podemos ligar um, né? Esse daqui da ponta, se alguém ficar depois a gente diminui. A gente fica sem ar também aqui, né? Paulo teve de escrever essa carta aos Gálatas pelo que nós chamamos a questão dos judaizantes, um grupo de judeus que, entre aspas, né, se convertiam ao cristianismo, porém diziam que os preceitos da lei deveriam ser cumpridos, mesmo depois de Cristo. Então, não importa se Cristo já morreu na cruz, nós precisamos continuar sacrificando na Páscoa aquele cordeirinho lá no templo de Jerusalém. Não importa se Jesus morreu na cruz, nós temos que continuar fazendo todos aqueles rituais de purificação e etc. Então, infelizmente, os crentes da Galácia rapidamente, né, como Paulo diz e semana passada nós vimos, rapidamente eles passaram do evangelho da graça de Jesus para um outro evangelho estranho, Paulo fala, que não é o evangelho. Há apenas um evangelho. Né? Então, ele investe a sua tinta, né, e o seu coração nos 2 primeiros capítulos da carta aos Gálatas para defender o seu apostolado. Porque um dos argumentos daqueles judaizantes era que quem era Paulo para dizer o que está certo ou o que está errado? Quem era Paulo para dizer o que eles deveriam fazer ou em que eles deveriam crer? Então Paulo, nos 2 primeiros capítulos, reforça o seu apostolado. Ele expõe como Cristo lhe chamou pessoalmente para ser um portador do Evangelho, um representante da comunidade apostólica. Paulo é tão apóstolo quanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, quanto Filipe, quanto Tomé. E ele precisa reforçar isso com os Gálatas, para que eles saibam, tenham certeza, e que aquilo que lhes foi transmitido é sã doutrina, a sã doutrina dos apóstolos. E para nós, né, também. Muito bem, então aqui, uma parte muito importante do seu apostolado, né, uma marca do apostolado de Paulo, é o que nós vamos ver hoje, o evangelho completo e puro, que Paulo pregou aos Gálatas. E que é o evangelho que nós devemos acolher também em nossos corações. O evangelho completo e puro. Assim ele deve permanecer em nós. Muito bem, então, vamos ler aqui então no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 24. Nos diz assim: Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, até aqui. Então, primeiro, o evangelho é de Deus e não do homem. É isso que Paulo diz, é isso que Paulo fala. Paulo não voltou para Jerusalém para ser instruído por Pedro, por João, por Mateus, por qualquer dos discípulos, a respeito da vida e do ministério de Jesus. Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus o que ele expõe, o que nos foi deixado, a sua pregação, a sua proclamação tem como fonte o Senhor Jesus Cristo. Por isso o seu evangelho é verdadeiro, porque é um evangelho que veio de Deus e não do homem. Hoje em dia nós devemos tomar muito cuidado com a pregação que procura agradar a homens. Ela está por aí. Os Gálatas não perceberam, mas essa pregação entrou sorrateiramente pelos rodapés da igreja na Galácia. Se nós não tomarmos cuidado, nós também sucumbimos a essa pregação que procura agradar ao homem, a pregação que é agradável a nós mesmos, aquele evangelho que não custa nada, pelo contrário, aquele evangelho que faz de você um beneficiado das coisas desse mundo, das coisas materiais, o evangelho que faz de você tão abençoado que se você está enfermo com uma gripe que seja, é porque você está em pecado, porque você está vivendo afastado de Deus, longe de Deus, tem alguma coisa que você está fazendo e precisa parar de fazer, para que a graça de Cristo continue trabalhando na sua vida. Ou você não está sendo fiel, você não está dando quanto você tem que dar. Pregação que procura colocar o homem no centro, fazer do homem a figura central, antropocêntrica. Pregação que, conforme a teologia paulina em outra carta, é para aqueles que têm aquela coceira nos ouvidos quando costumam ouvir a verdade, que se cercam de mestres para si mesmo e mestres para a sua carne. O evangelho é de Deus e não do homem. Então, se aquilo que ele diz vai contra aquilo que eu penso,
Então quem tem de se dobrar sou eu, e não o Evangelho tem que mudar. O Evangelho vem de Deus, não do homem. Portanto, se aquilo que ele fala vai de forma contrária àquilo que eu quero que seja, ou aquilo que eu pense, quem precisa mudar sou eu, e não o Evangelho. Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E assim também a sua palavra, assim também o seu Evangelho. Portanto, o homem é quem deve mudar, e não o Evangelho. E ele diz que o testemunho interno para crer no Evangelho também é obra de Deus. Ele fala aqui no 11 e no 12, né? Ele faz aos irmãos saberem que o Evangelho por ele pregado não é segundo o homem, não recebeu de nenhum homem, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. E Cristo continua fazendo isso conosco. Por mais que Paulo tivesse escutado, e ele sabia muito bem a quem ele perseguia, enquanto ele perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja por causa da mensagem que a igreja pregava. E a mensagem que a igreja pregava na Judéia era o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo perseguia o Evangelho, perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele disse, não é? Quando se encontrou. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo perseguia a igreja. Mas Cristo está na mensagem central da igreja. Então Paulo perseguia Cristo. Como o Evangelho é de Deus e não do homem, o homem só pode compreendê-lo e crer nele por intermédio do próprio Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que ouviram o Evangelho, quantas vezes, de muitas maneiras, por muito tempo, mas não creem no Evangelho, não acreditam nele, não têm vida por meio dele. Porque, meus amados irmãos, não é por meio de retórica, não é por meio de convencimento, de argumentação, de perspicácia humana, de comunicação humana, que o homem crê e recebe o Evangelho em seu ser. O Evangelho vem de Deus e não do homem. Então, se Deus não colocar o Evangelho no coração do homem, ele não pode crer no Evangelho. Por isso, Paulo sempre, quando escreve suas cartas, ele, ou na introdução, ou quando ele se despede, ele diz: nós estamos orando por vocês. E uma das razões pelas quais ele sempre ora pelos irmãos, aqueles a quem ele envia suas cartas, é para que eles permaneçam firmes no Evangelho que aprenderam. O Evangelho é de Deus, não é do homem. Então devemos tomar cuidado para não permitir que se aproxime de nós a pregação que procura nos agradar, a pregação fantasiosa, disfarçada, de autoajuda. E olha, as igrejas que pregam autoajuda estão lotadas hoje em dia, viu? Porque as pessoas, elas vêm, elas se assentam e elas querem ouvir algo que lhes faça bem, não é verdade? Elas querem ouvir algo que as coloque para cima. Elas querem ouvir algo positivo, né? Elas usam essa palavra, né? Eu vou lá, eu saio tão bem, né? Tão positivo, tão para cima, tão animado, né? As pessoas têm essas suas, enfim, têm suas razões para buscar. Mas, olha, às vezes o Evangelho precisa nos moer. Às vezes o Evangelho precisa nos confrontar. E, às vezes, nós precisamos nos alegrar de ouvir o Evangelho e de ser confrontado por ele. Porque muitas vezes ele fará isso conosco.
porque ele vem de Deus, não do homem. E sempre devemos estar sensíveis espiritualmente para compreendê-lo. Compreender o Evangelho com a ótica do reino de Deus, do reino espiritual e eterno. Sempre é o óculos perfeito para a leitura, meditação e prática do Evangelho. O reino de Deus, que é tão diferente do nosso reino, né? Dos homens. Muito bem. Então, depois de dizer, né? Olha, eu preguei entre vocês o Evangelho de Deus, não do homem. Então, eu procuro agradar a Deus e não aos homens. Esse Evangelho que vocês estão pensando, que estão vivendo, é um Evangelho enganoso, né? Procurando agradar aqueles sacerdotes, procurando agradar aqueles judaizantes. Vocês não se preocupem em agradar os homens, se preocupem em agradar a Deus. Pensem primeiro nisso, né? Depois disso ele vai nos dizer que o Evangelho também é arrependimento. No versículo 13 e 14 ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele coloca aqui de forma que os irmãos consigam entender ali, né, os Gálatas, de onde ele foi tirado. E que é fruto que o Evangelho produz na vida daquele que o acolhe. Mudança. Uma outra característica do Evangelho é que ele é para todos? Sim, ele é para todos. Todo ser vivo precisa do Evangelho. Toda a criação se alegra com o Evangelho, sem dúvida. Agora, aonde o Evangelho chega, tem de haver mudança. Se não, tem alguma coisa errada. Paulo poderia então muito bem deixar de perseguir a igreja, acolher, digamos assim, essa nova pregação que aparecia ali pela Judéia, voltar para sua casa e ser então, digamos assim, um expoente brilhante das duas coisas. Ele teria condições para fazer isso. Ele seria um brilhante pregador para os cristãos e um brilhante pregador da lei e dos costumes judaicos. Mas fazendo isso, né, agindo dessa forma, ele agradaria até os sacerdotes que se convertiam à fé. Ele agradaria todos os fariseus que se convertiam à fé. Aqueles judaizantes que lhe perseguiam e que perseguiam os Gálatas, passariam a ser seus amigos. Ele teria livre acesso tanto na Judéia quanto nas igrejas por onde pregou. E quantas pessoas negociam com o mundo dessa forma, não é verdade? Abraçam, então, o que elas chamam de o cristianismo, né? Colocam um título para si, me tornei evangélico, me tornei presbiteriano, me tornei batista, me tornei crente, me tornei, enfim, seja como for. Porém, elas querem ter o livre acesso e o destaque em todo lugar. Então, não abandonam velhas práticas. Isso é uma das coisas mais importantes para os nossos dias. Porque na pós-modernidade, as ideias não são conflitantes. As ideias podem coexistir, até isso é um termo que eles usam, né, nos círculos de estudos sobre sociedade. Coexista, né? O relativismo, né, o pluralismo. Não seja intransigente, porque somente a sua verdade é a verdade. Verdades podem conviver juntas, no mesmo contexto. Olha, se o Evangelho não trouxer
uma mudança de atitude. Nós abandonarmos os velhos caminhos que desagradam a Deus, mesmo que isso custe muito caro para nós, muito caro para nós, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, na vizinhança, mesmo que tenha um custo, o Evangelho vale a pena. Por Cristo e pelo Evangelho, vale a pena pagar o preço do discipulado. Vale a pena. O Evangelho é arrependimento. Ele começou assim. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus pregava o quê? Pregava a mesma coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Então o Evangelho é arrependimento, na sua essência ele é. Abandonar velhos caminhos. Obviamente que algumas coisas, algumas feridas, alguns machucados, algumas circunstâncias, nós vamos nos desvencilhando delas pela graça de Deus com o tempo. E muitas vezes nós, na nossa ignorância, não nos atentamos para algumas coisas que são contrárias ao Evangelho durante algum tempo. Mas chega uma hora que fica claríssimo diante de nós o que precisa ser mudado. E quando o Senhor, e quando o Evangelho traz luz suficiente, então, para o nosso ser, então nós devemos lutar e vencer esse caminho antigo. E o Senhor nos ajuda com isso. O Evangelho é poderoso para fazer isso em nós. Então Paulo sabia que ele ia pagar por isso. E pagou caro. Caríssimo. Pagou com sua própria vida. Mas abandonou o velho caminho. O que lhe afastava de Deus, o que impediu seus olhos de ver. A emblemática visita, do profeta Ananias, lá na rua direita. Ele impõe as mãos sobre o apóstolo Paulo e caem de seus olhos escamas, ele ficou sem enxergar por 3 dias. E Atos narra isso para nós, para nos dizer, o nosso irmão não enxergava quem era Cristo, não enxergava o Evangelho, mas agora sim, as escamas caíram de seus olhos, e ele pode ver claramente, e muitas vezes, as escamas precisam cair dos olhos do nosso coração, para que nós enxerguemos com clareza o que é o Evangelho, o compromisso que ele demanda de nós, como é viver por ele. E ele é essencialmente o arrependimento, a conversão. Paulo não poupa ninguém, nem ele mesmo, dessa essência do Evangelho, que é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. As consequências do nosso passado, muitas vezes permanecem. E essas consequências se tornam professoras, nos lembram de onde Deus nos tirou, para que nós nunca mais voltemos atrás. O Evangelho está presente no Antigo Testamento em seus moldes, assim como a igreja. Na teologia há conversas muito interessantes sobre isso, mas quando Deus trabalha na vida dos seus servos no Antigo Testamento, sempre os marca. Jacó, por exemplo, quando se encontrou com Deus no Val de Jaboque, teve sua vida transformada. O Senhor mudou o seu nome, de enganador passou a ser o príncipe de Deus, de Jacó para Israel, enganador, príncipe de Deus. Mas o Senhor
no meio naquela luta, né, como narra Gênesis, o Senhor tocou na coxa de Jacó. E ele mancou para sempre. Foi marcado para sempre. Nunca mais esquecer quem ele era, quem o tocou e quem ele é agora. Imagina você mancar para sempre numa região de montanhas pedregosas, de vales, de rios. Devia ser difícil para ele até subir um camelo ali, porque não é fácil, né? Mancando. Então, em cada afazer ele se lembrava. Andando pelo caminho ele se lembrava. Ao se sentar, ao se levantar, ao deitar, ao subir num animal, a ir a um poço, a fazer qualquer coisa que ele fazia, ele se lembrava. Eu era enganador, mas agora eu sou um príncipe de Deus. Eu era Jacó, mas agora eu sou Israel. O Evangelho faz isso conosco, nos marca profundamente, muda a nossa direção completamente. E muitas vezes as consequências do passado, algumas delas permanecem, é a responsabilidade nossa lidar com elas. Não é falta de misericórdia de Deus, mas nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, sempre, também, e ficam como professores para nós. Essas marcas do passado ficam como professoras para nós. Muito bem. Aí depois ele diz como é o chamado que Cristo faz, através do Evangelho, no 15 e no 16, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Então, que maravilha. Deus lhe separou antes de nascer. E lhe chamou pela sua graça. É um chamado eficaz de Cristo em nós. Paulo sabia, antes de eu nascer, eu já pertencia a Deus. Que maravilha, né? Nós que somos presbiterianos é mais fácil um pouquinho, né? Nós falarmos sobre isso. Mas vermos esse versículo aqui, né? Nós conseguimos entender um pouquinho mais profundamente o que significa, né? Como assim antes de eu nascer? Isso, antes de nascer, o Senhor já te conhecia. Já tinha te escolhido. Você já era dele. Antes mesmo de você nascer, né? As doutrinas da graça reforçam isso. E me chamou pela sua graça. E Paulo atendeu. Porque a graça de Deus é irresistível mesmo. Quem pode resisti-la? Ninguém pode resistir à graça de Cristo. Ela despedaça o nosso coração de pedra. Ela amolece o nosso coração endurecido. E através desse agir, nós percebemos que tipo de Deus é o nosso Pai Celestial, que nos chama para perto dele, para junto dele. Então, o Evangelho é também conhecimento completo e profundo de nós mesmos. Ele nos conhecia antes do nosso nascimento, sabia quem nós éramos, nos amou antes mesmo de nascermos. Somente o Eterno pode amar assim. E sua graça, quando nos alcançou, despedaçou o nosso coração duro. Como resistir a um Deus que nos chama de uma forma tão plena, tão profunda, para o seu reino de amor, que nos salva de forma tão maravilhosa? Não tem como resistir a um Deus assim. O Evangelho é um conhecimento eterno sobre nós mesmos e sobre Deus. E por fim aqui nessa parte ele diz que o Evangelho também é pregação. Ele fala, né, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, não nos esqueçamos que o Evangelho, ele vem de Deus, ele nos traz uma nova vida, ele nos traz um conhecimento profundo de nós mesmos, da eternidade,
da graça de Deus, e ele também precisa ser proclamado, precisa ser pregado. Quando o evangelho chega num lugar, ele não chega até ali e para. O evangelho nunca para. Se tem uma coisa que não é estática, imóvel, é o evangelho. Ele avança sobrenaturalmente. Se os nossos olhos pudessem ver o que acontece quando o evangelho chega em algum lugar novo, se nós pudéssemos ver os frutos espirituais da pregação do evangelho, já dizia o reformador, nós não nos ocuparíamos com outra coisa a não ser pregar o evangelho. Se nós tivéssemos um vislumbre, se por um segundo nós entendêssemos completamente o que acontece quando o evangelho chega em um lugar, nós estaríamos desesperados para pregar o evangelho agora. Ele precisa ser pregado, testemunhado às nações, mas dessa forma, precisa ser pregado dessa forma, completo e puro, como Paulo transmitiu aos Gálatas. O evangelho que não vem do homem, vem de Deus, o evangelho que é a palavra de arrependimento, que é um chamado eficaz e que é Cristo em nós para o testemunho às nações. Esse foi o evangelho que Paulo levou aos Gálatas, esse é o evangelho que deve morar no nosso coração, e se qualquer outra pessoa prega um evangelho diferente desse, como ele mesmo diz, seja anátema, seja maldito. O evangelho permanece. O evangelho é a palavra de Deus fiel. E ele não para nunca. Ele avança sempre. Ele muda. Aonde ele chega, chega o amor, a mudança, a transformação, a nova vida, a oportunidade, a nova chance. Onde o evangelho chega, há esperança. Há esperança. Perceba, qual a esperança dos lugares aonde não há o evangelho? Nenhuma. Mas se o evangelho chega, tudo é possível. Como o próprio Senhor Jesus nos diz nele, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Um homem, desesperado por seu filho, um homem desesperado por sua filha, os discípulos perguntando então quem pode ver o reino, quem pode entrar no reino, e Jesus sempre repetia isso. Essas coisas são impossíveis aos homens, mas elas são possíveis para Deus. E a forma como Deus age é através do evangelho. Evangelho completo e puro. Então que nós possamos viver, pregar, ser fortalecidos, consolados por esse evangelho. E que na prática, através das nossas vidas, as pessoas conheçam o evangelho de Cristo, onde quer que nós estejamos, porque ele cabe em todo lugar. O próprio apóstolo Paulo fala, prega a palavra, insiste, em tempo, fora de tempo, aproveite as oportunidades. Quando ele fala isso, tempo, fora de tempo, ele não apela para a inconveniência, mas o que ele está querendo dizer é que todos, em todo lugar, em todo tempo, precisam do evangelho. E se nós estivermos sensíveis para perceber, nós encontraremos uma oportunidade para pregar o evangelho às pessoas, todos os dias. Não tem um só dia da nossa vida que o Senhor não nos dê uma oportunidade de pregar o evangelho. E ele faz a diferença na vida das pessoas, viu? Muita diferença. Então, sejamos fiéis pregadores do evangelho completo e puro. Muito bem. Semana que vem nós vamos ver a última
faceta da reafirmação do apostolado do apóstolo Paulo. Como era importante para aqueles irmãos saberem, terem certeza quem era aquele que pregava o evangelho a eles, né? Quem era aquele irmão que passou por ali, ficou cerca de 1 ano no meio deles e deixou tantas igrejas plantadas, né? Coisa maravilhosa. Eu imagino que Paulo deveria pregar das 6 da manhã à meia-noite, né? Porque para fazer um trabalho tão bom, tão rápido, né? Hoje em dia é difícil, né? Mas o Senhor era com ele. Então não há por que duvidar, né? Que essa carta aos Gálatas é a palavra de Deus para nós. Não tem por que duvidar disso. Foi inspirada por Deus. Muito bem. Nós vamos orar também. Vamos compartilhar pedidos de oração. Vamos nos lembrar daqueles nossos irmãos que estão enfermos. A Júlia compartilhou no grupo dos jovens agora à tarde. E a avó dela, Dona Dulce, está no hospital, em situação bem delicada. Então, vamos orar pela Dona Dulce e orar pela Júlia, pelo Jordan. Nesse momento, quando nós vemos ali já o Senhor chamando, né, as nossas vozinhas. Eu em novembro do ano passado, me despedi da minha. É um momento fácil, é um momento extremamente difícil, né? Mas o Senhor vai consolar o coração de todos e o Senhor tem poder para levar ela para casa também. Então vamos orar por ela, pela Dona Dulce, pela Júlia, pelo Jordan. Vamos lembrar de orar pelo nosso irmão Jared, o Benê também, pai do nosso irmão Rafael Cruvinel, vai ter de passar por uma outra cirurgia de transplante. Então, infelizmente, um transplante de fígado que ele fez deu rejeição. Então, ele vai ter que passar por um novo transplante. Então, vamos orar pela Rosângela, pelo Benê, né? Para que Deus possa fortalecer. Imagino, deve ser difícil, né? Depois de passar tanta coisa, você ter que ir tudo de novo. Então não é fácil, né? Vamos orar pelo nosso irmão. Vamos lembrar de orar pela nossa igreja. As crianças tiveram um acampamento muito abençoado agora no fim de semana. Aprenderam na primeira carta a Timóteo sobre como treinar o seu coração. Então, falamos sobre a importância da família nesse processo de ensinar o coração da criança, questões de obediência, atenção, insistência, né, perseverança, ir à igreja, abrir a Bíblia. Então a criança precisa de tudo isso, né? Então foi muito bom poder estar com elas nesse fim de semana. Graças a Deus, o Pedrão machucou o braço, Pedrão da Ana, caiu, machucou o braço, precisou ir no hospital. A Mariana caiu lá também, bateu o rosto. O que mais? Pensar que é um momento de criança, né? As crianças aí que puxam a lista da bagunça, sempre acontece alguma coisa, mas o Senhor sempre livra, né? Do último foi o Dani, né? Que caiu em cima do braço, o Daniel da Gabi e do Zé, né? Mas nossa oração é para que seja só isso mesmo, né? Uma coisa assim, no máximo. Então, graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Vamos também, então, nos dividir, nos separar. Vamos lembrar de orar por esses motivos. Alguém tem mais algum motivo de oração que gostaria de compartilhar? Roger, fala aqui no microfone. Para continuar, o do seu Leslie, né, que ele teve que ser internado novamente, né? Está na UTI, deu um problema lá no outro rim que ele tem. Um ele já perdeu. Ele estava com problema de novo no outro que restou. Então é bem delicado, tá? Ele está com câncer, então ele chama Leslie. E através da minha sogra, tem uma recém-nascida, ela chama Amanda. É criança de colo ainda. E ela também fizeram uma intervenção nela, então ela está super mal
no hospital, ela tem alguma doença. E poder também orar por ela, também principalmente pelos pais que estão sofrendo muito. O nome dela é Amanda, da bebezinha, tá bom? Pelo seu Leslie, pela pequenina Amanda. Alguém mais? Algum pedido? Gostaria de compartilhar? Tudo bem, então. Oi, Cláudio. Ah, sim. É verdade. Sim. Sim. É verdade. Que Deus abra portas, então, de emprego, né? Para os desempregados. Para os que estão entre nós, que são nossos irmãos, e por todo o nosso país, né? Também, né? Que o Senhor abençoe o nosso país. Bem, então vamos nos dividir em duplas, trios e mais uns 10 minutos nós voltamos aqui para encerrar.
para os nossos lares. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que olhar para o Evangelho e clamar pelo nome de Jesus Cristo será salvo, porque o Senhor é poderoso, rico em perdoar, bondoso e misericordioso. Obrigado, Senhor Jesus, por escrever o Evangelho na nossa alma, no nosso coração, e dali ele jamais será tirado. Pedimos que Tu nos leves agora aos nossos lares de volta, em paz. Que Tu nos protejas, Senhor, nos livres do homem mau. Tu coloques ao redor das nossas casas, dos nossos carros, os Teus anjos, aqueles que obedecem às Tuas ordens, e que no fim de semana possamos estar juntos novamente, Pai, com outros irmãos preciosos, que hoje não puderam estar conosco, para cultuar o Teu nome, que é digno, que é santo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos no fim de semana.